Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e os meus testes indicam que Clefairy é um erro. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catoplay, e eu ainda quero descobrir o porquê que é desse erro. E para completar a nossa bancada aqui hoje, a gente tem novamente a presença ilustre dele, o Wesley Ribeiro. Salve, salve pessoal, Mr. Wesley aqui e eu finalmente decidi, eu vou pro regional jogar TCG. Oh, Aí, ó. você tava na dúvida se é de VGC? Eu tava, até comentei no último cast, né, que eu tava na dúvida se eu, naquele último que eu participei, mas aí eu levei em consideração um monte de fatores, estudei as ideias, vi que a última vez que eu joguei VGC de verdade, competitivo, foi em Omega Ruby, e TCG eu tô com um contato mais presente, mais semanal, jogando com mais frequência. Eu acho que eu me sinto mais confiante jogando TCG. Aí eu fiz a inscrição pro TCG. Tá, rapidamente antes da gente entrar, 3 opções de deck que você tem hoje. 3 opções: Lost Box, Lost Giratina e... Lost Variantes, pelo amor de Deus, né? Lost Variantes. Minha pedra da pós-rotação é Lost Variantes. O baralho do Wesley, ele tem 4 Confei e outras 56 cartas aleatórias que ele vai balançar o fichário, caindo no deck. Entendi. Entendeu? Exatamente. Se não tiver Confei, ele não joga. Nada de novo, você pensa? Não, dos novos eu acho que não tem nada que me agradou a ponto de... vou montar Mirai, eu vi uns jogos, joguei contra, falei, não é pra mim esse tipo de deck. Então, eu queria, eu vou... mas eu não vou ter como montar. Então tem isso ainda também. E Gardevoir. Qual deck cortou aqui? Mirai. Qual deck? Mirai. Mirai. E eu tenho testado também Gardevoir. Tanto Gardevoir pura como Gardevoir com Calyrex. E eu gostei das duas. Só que é muito 880, né? Então aí quando funciona é lindo. Quando não funciona você não faz nada. Aí o Lost ele tem uma mobilidade maior e aí acaba me agradando mais e é uma possibilidade maior de ir com ele. Ganhou de mim no detalhe. Eu gostei bastante, tô gostando bastante tô com uma lista aqui de Gardevoir e tem uma base dela quase completa, ficaria só a Gardevoir e algumas outras cartas pra poder completar. E eu gosto da ideia, mas eu não sei se eu jogaria com ela não. Enfim. Tem um mês pra gente testar aí e decidir. É um mês pra estudar as opções, né? E atenção, hein? Esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop Oficial. Lá você pode comprar cartas avulsas, produtos selados, acessórios e muito mais. Usa lá o cupom DRAGONEWS10 que você vai encontrar aqui na descrição desse episódio para ganhar 10% de desconto em sua compra. Não se esqueça, www.geekshopoficial.com.br. É isso aí, vamos pro programa de hoje. Bom, vamos começar aqui para a gente ir fazendo a segunda parte do nosso cast sobre a nova coleção Escarlate e Violeta, né? A gente gravou na semana passada com o SH Supersonic sobre os Pokémon, então vamos hoje para a parte dos treinadores, né? Eles que vão fazer os baralhos funcionarem. Por aí o primeiro deles é o Damião, o Arven, um apoiador. Procure no seu baralho por uma carta de item, por uma carta de ferramenta, revele e coloque na sua mão. Então embaralhe o seu deck. Eu não tava dando nada pra essa carta, mas os testes fizeram com que ela me agradasse bastante, não sei vocês. O Arven? O Arven, desde que ele foi anunciado pra mim... Famoso Damião. Pra mim, desde que ele foi anunciado pra mim, ia ser uma das staples do formato. Ele é muito bom. Você pode... A gente tava fazendo os testes aqui mesmo, né, de exemplo. E colocamos um Arven a mais no deck do João. E ele fez muita diferença nas partidas. Por exemplo, o deck mudou completamente. Completamente. Você busca uma ball, pega o
O Miraidon enche o banco, pega a ferramenta lá, pode ser uma das pedras para pegar um prêmio a mais, pode ser a pedra para buscar uma carta-chave ou uma faixa. Ele abre um leque de possibilidades muito boa no baralho. E a forma que você busca, tipo, dentro do... Como eu tava falando, tô testando a Gardevoir, tipo, segundo turno, o Arven te busca o doce raro e te dá a ferramenta da geleia de cura. Então, tipo, você já puxou um doce raro, já curou, já evolui a guard que você tem na mão, que, cara, todo turno quase você tem a guard na mão. E aí você, com a guard, você tem a habilidade de pegar mais 2 cartas, então você começa a movimentar bastante o jogo. Então ele ajuda bastante nisso. E não só com guard, você pode jogar em outros decks, você, tipo, dentro de um Lost Zone. Eu não sei se Lost Zone tá indo, porque eu ainda não peguei as listas de Lost Zone pra estudar direitinho. Então, mas no Lost Zone você pode pegar um carrinho de substituição e uma ferramenta ali pra você poder fazer essa switch, essa troca. Então tem ainda formas de você utilizar ele em diversos baralhos. Porque hoje a gente tem muito item e também tem muita ferramenta jogando, principalmente as pedras. Isso pode fazer com que você encontre ela de uma forma mais fácil. Pra Lost... E na hora que você precisa, né? Isso, Pra Lost ele encaixaria mais naquela Lost Amigos, né? Que tem vários atacantes diferentes. E aí você pode pegar as pedras, né? Pra bater com o V, com um Drapion. Com o Drapion, por exemplo. Por exemplo, pegar um Drapion e bater. Mas no Lost mais puro, assim, ele nem encaixa porque não tem nenhuma ferramenta de recuo atualmente, né? Sim. Saudades, balão, hein? Saudades Floatstone, isso sim. Floatstone também. Floatstone era roubado. Outra carta aqui, seguindo adiante, a gente tem a Beachcourt, provavelmente eu pronunciei errado. Feita a ilustração pelo ilustrador favorito do Cato, que é o Oswaldo Cato. É um estádio. O custo para recuar do Pokémon básico de cada jogador é de 1 energia incolor a menos. Cara, absurdo. Achei muito forte esse estádio. Especialmente feito, por exemplo, pro Lost Box. O deck do Miraidon se sai muito bem com ele também. Gostei bastante. O estádio, ele veio pra te ajudar realmente no recuo. A gente pede cartas importantes, né, principalmente a rede, que era uma das principais cartas de, entre aspas, né, de recuo pra Lost Zone. Só que ela vem aqui pra te ajudar em diversos outros decks. Então, vamos botar dentro do deck do Miraidon. A Clef, que tem um de recuo, consegue recuar de graça. O Raikou tem um de recuo de graça. O Regielec V tem um de recuo de graça. O VMAX tem recuo 0, então tanto faz. Eu acho que o Miraidon tem um, né, de recuo. Eu acho que da lista, em algumas que vão, o Drapion, que tem 3 de recuo, ou 2. O Drapion é Fluff, só que não vai ter um. Então, e isso que tem listas que vão Fluff, né? Tem listas que não vão Fluff, então a lista que eu tô treinando não vai Fluff. Não recuaria de qualquer forma, porque é só pra base. Exatamente. E é um deck que, cara, é tranquilo de você jogar. E aí você usa esse estádio e ele ajuda bastante. Então ele vai ajudar não só Lost Box, como outros decks que tem Pokémon com de recuo, e aí pode evitar você ter que colocar muitas cartas de recuo, como carrinho. Você botou 3 estádios desse daí, cara, de alguma forma ele pode ficar ali... Cara, eu acho que se ele ficar uns 2 turnos te ajudando ali, eu acho que já é o suficiente pra ter uma vantagem legal no jogo. A gente perdeu 2 recursos de mobilidade muito importantes, né, que foi o balão e a rede, mas esse aí vem pra ajudar de forma muito boa também pra diversos decks, como vocês comentaram, né. Mas os Lost, principalmente, eu acho que vão abusar bastante desse estádio. Bom, fora esses dois, a gente tem um reprint do Martelo Esmagador. Dispensa comentários. E a primeira ferramenta com esse novo esquema de ser ferramenta e não mais item, que é a Defiant Band. Se você tiver mais cartas de prêmio restantes do que o seu oponente, os ataques do Pokémon ao qual esta carta está ligada causarão 30 pontos de dano adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente antes de aplicar fraqueza ou resistência. Eu achei assim, no mínimo interessante, mas ela infringe a terceira regra, né? Que terceira regra? Não depende do seu oponente. A gente tem cartas vindo no futuro aí que vão fazer com que o seu oponente tenha mais prêmios que você mais rápido, como sim. o Forest Trees, né? Então essa carta pode te ajudar nisso daí também.
Mas antes de falar sobre essa ferramenta, que eu gosto dela, tem potencial, acho legal. Só pra quem não conhece, o Crushing Hammer joga uma moeda, descarta, se tira a cara, descarta uma energia ligada ao Pokémon do seu oponente. Pode ser ativo o banco e pode ser qualquer tipo de energia, pode ser especial, básico, qualquer coisa do tipo. Só ler o que ela faz pra caso tenha alguém nos ouvindo que não conheça a carta. Dispensa comentários porque você descarta uma energia do seu oponente, tira uma energia de jogo dele e você pode jogar 4 Crushing Hammer. Se acertar 4 caras, parabéns, você é sortudo, joga na Mega Sena. E a Defiant Band, eu acho que ela tem um grande potencial. A gente vê baralhos que... Bom, vamos dar um exemplo. Você começa a jogar, seu deck é pra bater T2. E aí eu jogo contra o Mr. Wesley que tá de Lost Zone Box. O cara sobe, bate de Cramoran e dá nocaute num Pokémon meu. Cara, eu volto ligando essa ferramenta e batendo 30 de dano a mais. Ela não tem restrição de você não poder bater em algum tipo de Pokémon como o Cinturão da Escolha tem, como alguns outros têm. Então você pode simplesmente causar 30 de dano a mais e comprar um prêmio ali e igualar o seu jogo com o seu oponente, pelo menos, né? Ou tentar igualar com ele. Então eu vejo potencial porque a gente tem várias condições de jogo onde no início ali, no T1 do seu oponente, ele pode te dar um nocaute, se você começar, né? Ele pode te dar um nocaute e você sair perdendo na partida. E aí, dependendo de como você tá, você pode voltar com esse... Porque assim, 110 de dano, o cara baixou um Zamazenta lá, esse Defiant aí dá nocaute. Você busca os Zamazenta e dá nocaute. Você ainda consegue bater, entendeu? O que eu mais gosto dessa ferramenta é que ela me dá a esperança de voltar a Counter Energy ou algo parecido. Só isso. A mecânica Counter era muito boa, né, cara? Era muito divertido e você tinha que... Você conseguia dar um comeback legal, né? Porque tem partidas hoje em dia que se você saiu atrás, você não volta nunca mais, né? Essas cartas de counter, tipo, vai sair tipo, era o N, como vai ser a Iono. Esse tipo de carta é, assim, absurda pra você ter uma chance de ter um comeback no jogo. Sim. Bom, seguindo aqui, a gente tem também o Electricity Generator, um item. Olhe as 5 cartas do topo do seu baralho. Escolha até 2 energias básicas do tipo elétrico e ligue-as aos seus Pokémon elétrico do banco como desejar. Então embaralhe as demais cartas restantes no seu baralho. Cara, tipo de aceleração de energia que o elétrico sempre quis, né? É muito forte mesmo. Funciona com uma frequência absurda para você conseguir, como é que fala? Conseguir essa energização rápida. Não é raro você ver que no T1, sem poder usar apoiador, sem poder bater, você já tenha conseguido colocar 3 energias em campo com o Electricity Generator, sabe? Eu gostei bastante dessa carta, vai mudar o jeito como o elétrico joga. Achei muito, muito forte essa carta. A gente tinha Max Elixir, que pegava uma pra básico e já era um absurdo na época. Essa aí pega 2, tá? Que é só pra elétrico, mas ainda assim elétrico tá vindo com muita força nesse novo formato. Com certeza, principalmente por causa do Miraidon, que ele sozinho monta a mesa inteira por causa da sua habilidade que puxa o Pokémon coloca em campo, Pokémon básico elétrico. E eu tô testando a versão com Regielec, mas tem versões com Rotom, tem versões com Pokémons elétricos diferentes. E ele ajuda muito nessa aceleração de energia. E principalmente porque o Miraidon ele bate com 3 energias. Então com o Electricity Generator mais a energia do turno, você tá batendo 220 ali sem precisar de muita coisa. É a ajuda que quando lançou o Zacian, no caso, aquele item lá que eu esqueci o nome, puxava a energia do descarte e ligava a ele. O disco de metal. O disco de metal é uma ajuda parecida. Só que eu acho que aqui bem mais forte. Bem mais, só que ela também é mais... Tem o fator aleatoriedade, né? O disco pelo menos era garantido. Né? Mas o deck elétrico vai o quê? 13, 14 energias. Você errar isso aí não é... Já vi até com 15. Então, é pouco raro. Assim. Uma pelo menos você vai acertar. Bom, a gente também tem aqui um outro reprint, que é o da recuperação de energia. Carta de item, coloque até 2 cartas de energia básica da sua pilha de descartes na sua mão. Acho que tá naquela lista de cartas que agora vão virar comuns, né? Que nem o Switch de nunca cair, porque a gente vê um grande número de reprints nessa primeira coleção, né? Não tá sendo assim tão usada, né? Talvez veja um pouquinho de jogo na Espada Escudo 2. Na Espada Escudo 2 ou mais. A energia tem a superior, né? Tem a superior, isso aí.
Mas eles querem deixar no formato, né? Querem deixar no formato eu porque acho que eles têm planos pro futuro com isso daí. A outra é. A outro reprint é a busca de energia. Procure no seu baralho por uma carta de energia básica, revele e coloque na sua mão. Jamais Então será embaralha carta do seu deck. professor, Jamais. Jamais, né? Tenta. O mito cria, né? O lixo copia. Carta do professor é muito superior. Mas tá aqui. Vou continuar usando as minhas buscas de energia da Fóssil. Buscar uma energia básica tem seu valor. Tem seu valor, dependendo do baralho que você tá usando, vale a pena, né? Depois de alguns testes onde a gente precisou da pedra florestal para buscar energia tem muito valor. Buscar energia tem muito valor. Isso é verdade. A gente tem um reprint também da substituição de energia, que você move uma energia básica de um dos seus Pokémon para outro dos seus Pokémon. Essa aqui eu tenho uma reclamação, que é que a arte dela, feita pelo estúdio Bora, contempla mais uma vez a energia do tipo elétrico, né? Nesse formato de transporter, né? Que a gente tem até no anime de Pokémon. E, pô, já saiu do tipo água, do tipo elétrico, do tipo grama, do tipo fogo. Podia ter vindo de outro tipo pra eu poder ampliar minha coleção, porque eu coleciono essas cartinhas aí. Até agora não tem uma psíquica, uma dark. Mas é só isso mesmo. Só promover energia. Miraidon, né? Exatamente. Não duvido, não. A gente tem mais um reprint, que é o do XP Share, o compartilhamento de experiência. Uma ferramenta agora. Quando o seu Pokémon ativo é nocauteado pelo dano de um ataque do seu oponente, você pode mover uma energia básica que estava ligada àquele Pokémon para o Pokémon ao qual esta carta está ligada. Então você recupera uma energia básica do seu Pokémon ativo que foi nocauteado por dano para o Pokémon ao qual o XP-Share está ligado. É uma carta bastante interessante, não vem vendo... Tá no formato, né? Não vem vendo muito uso, mas pode ser interessante. O que vocês acham? Ela tem uma usagem no Rotom e eu acho que nenhum outro deck abusa, pode ou poderia abusar dela no momento, óbvio. Abusar não, mas pelo menos uma cópia eu vejo muita utilidade dela no Miraidon, tanto que tem uma cópia no meu deck. Justo. Uma cópia pelo menos. Isso aí também. Acho interessante uma copiazinha no próprio Miraidon. Porque como ele joga com Regielec, o dano dele já é aumentado o suficiente com o Regielec VMAX que tem em campo. Então se você ligar uma nele, você tá com o servidor de Regielec VMAX 280. 280 é nocaute em qualquer V-Star que você tiver pela frente ali. Se você precisar bater num 1000 VMAX, vamos dar um exemplo, e você já não tem mais Drapion, aí beleza, você vai no cinturão da escolha. Mas fora isso, é só você botar ele ali pra puxar energia e garantir e você não ficar dependendo tanto do Electricity Generator. Interessante também. É uma possibilidade. Agora temos também um apoiador, o Jack. Procure no seu baralho por até 2 cartas de Pokémon de evolução, revele-as e coloque na sua mão, então embaralhe seu deck. Então, um apoiador para buscar Pokémon evolução. Era o que faltava pro Zoroboxley? Não, prefiro aquela do Pokémon GO lá, aquele incenso 2.0 lá. Busca. O que joga moeda? Joga moeda. Ou busca um básico ou busca. Incubadora? Prefiro a incubadora. Não, é o item. incubadora não. Incubadora, É não. aroma cativante, aroma cativante. Isso. É o aroma. Eu prefiro É ela, o que é incenso. item, você pode ter a chance de buscar um ou outro, não precisa gastar o apoiador do turno. Eu acho que o Jack vai ficar só na pasta, por enquanto. Eu me veio na cabeça agora, porque como eu tenho jogado de Gardevoir, me veio na cabeça agora usar ele pra buscar, garantir que você vai ter a Gardevoir no turno. O problema todo é garantir que vai ter o doce raro, né? Mas Gardevoir você tem muito draw já. Então, mas o ideal da Gardevoir... Então, mas pra você bater no segundo turno, você não pode evoluir todas. Você vai ter que evoluir no máximo 2 Gardevoir só se você montar o setup com 4 em campo, com 4 rounds. Mas geralmente Gardevoir vai com uns Ascent pra bater, assim, pra você ter esse primeiro ataquezinho. Esse primeiro ataque antes de... Aí que você pode abusar um pouco mais das kills, você pode... Eu não gosto muito de usar ele no início do jogo, não. Eu consegui, nos meus testes aqui, eu consegui 2 vezes fazer, realmente, botar 4 em campo. Não acho ideal, acho que com Manaf eu acho bem mais interessante. Mas colocar 4 em campo e evoluir uma de cada Gardevoir e 2 ali, beleza. Na minha lista de Gardevoir pura que eu montei, eu tô usando um Weirder.
Ele faz uma baguncinha também em certos momentos da partida. Acho que o Virgil também é uma ideia interessante. A gente tem aqui o reprint da carta do Juiz. Juiz, apoiador, cada jogador embaralha sua mão no seu próprio baralho e compra 4 cartas. É uma boa carta de Disrupt, né? A gente viu até um spike de preço curioso dela aí nas lojas ultimamente. Mas já vai ter o reprint em Escarlate Violeta 2. Provavelmente vai deixar de ser usada por causa da Iono. Mas estamos aí. Reprint do Juiz. Rapaz, se eu te falar que olhando assim, sem abrir a imagem, sem clicar na imagem pra ela ampliar, de longe, me lembrou Bola do Pânico. Eu acho essa arte do Giz tão estranha, esse bigode dele aqui, mano. Mas tá bom. Bom, uma outra carta que a gente tem aqui é a Kate, apoiador. E ela já traz assim a primeira informação. Usar esta carta encerra o seu turno. Embaralhe a sua mão no seu baralho e compre 8 cartas. Tem um. Uma só carta pra dar T1 ali, uma bitcoin. Ou sim, complete a minha frase. Ou para... Não sei. Porra, o Sander usar. Tá, o Sander, é verdade. Controlezinho. Controlezinho, filho. Terminou de fazer o que quis, Sander, né? acabou. Usa a Kate, embaralha a mão, compra 8 cartas e deixa o cara jogar. Pode ser, faz sentido, Vi que ela ficou com um nome bem diferentão em português, mas não lembro qual. E não tô encontrando aqui, mas fica aí a Kellen. curiosidade. Não é. Acho Os que caras estão traduzindo tão bem os nomes. Bom, a gente tem também um estádio que eu gostei bastante. quinta série. Esse então, a quinta série do Cato vai atacar nessa. Não, pior que não atacou, não. Não, é o Não. Mesagoza, um estádio, uma vez durante o turno de cada jogador. Esse jogador pode jogar uma moeda. Se ele tirar cara, ele procura no próprio baralho por uma carta de Pokémon, revela e coloca na mão. E então embaralha o baralho. Então, jogou a moeda, deu cara, pega um Pokémon qualquer no baralho e coloca na mão. Eu gostei. É um bom jeito de você fazer o setup. Eu acho que não... Tem alguns baralhos que não vão abusar dele, né? Tipo o Miraidon não precisa disso. Não. Mas se o oponente baixar, eu faço essa busca aí. É de graça e não tem nenhum... Você tem nenhum revés. o problema é que é a moeda, né? Se você estiver realmente dependendo dela, aí é complicado. Mas se ela estiver ali fazendo nada, pode usar e é isso. Eu peguei uma lista para testar e ia 3 Mesagoza para você começar o jogo. Uma das primeiras partidas eu abri, tipo, sem nada, draw do turno, Mesagoza. Eu falei, bom, tem que vir aqui, moeda, coroa. Pronto. Meu oponente foi lá, cara, ajudei ele a fazer o setup e falou pra mim. No meu outro turno eu falei, vou de novo, moeda, coroa. Meu oponente de novo, cara. Eu falei, não gostei. E só É pra me explicar... interessante, mas a moeda é ruim, cara. A moeda sempre é ruim. E só pra me explicar, eu não ativou a quinta série porque, por causa de questão de espanhol, por causa do jogo que é baseado e tudo mais, eu li isso como Mesagoza e não como Mesagoza. Então, não ativou a quinta série. Ah, sim. Bom, seguindo aqui, a gente tem uma carta de apoiador da Miriam. Escolha até 5 cartas de Pokémon da sua pilha de descartes, revele-as e embaralhe-as no seu baralho. Então, compre 3 cartas. É um raro apoiador que dá um efeito extra, né? E ainda assim mantém o draw, né? Eles acho que viram o sucesso que foi a soldadora e começaram a aumentar, né? A gente teve o ornitólogo, teve a trabalhadora e agora a gente tem a Miriam, né? Recuperando 5 Pokémon pra dar draw. A Miriam é uma personagem que eu gostei bastante no Scarlet Violet. Tem um plotzinho com ela bem legal lá. Mas assim, a carta em si não achei tão interessante. Eu tô usando uma na minha lista de Gardevoir pura. Mas assim, ela não faz aquela diferença toda não. Mas assim, é legal você reciclar Pokémon e comprar 3 cartas. Mas acho que é uma cópia só que você vai jogar, cara. É só acho uma. que não vai ter mais do que isso, não. E em outros decks também, eu acho que é uma cópia só e não vai passar disso não, cara. E mesmo assim Porque- vai ser caríssimo a Full Art. Com certeza, tá caríssimo. Eu acho que é uma cópia só e tem prazo de validade, entendeu? Porque junho volta Super Rod, isso aí volta pra pasta assim, ó, em 5 segundos, entendeu? É verdade. Com certeza. Isso faz muito sentido, porque a Super Rod joga muito, muito, muito. E é um item, você não perde o apoiador do turno. A gente tem mais um apoiador aqui que não podia deixar de existir, que é a Noêmia.
A Nemona ficou como Noêmia aqui no Brasil. É o rival no jogo, né? Esse é o rival. É um baita desperdício, porque é um dos. Rival amigo, né? Ele é. E tem um baita efeito, né? Compre 3 cartas. Hop, Já tá na hora deles criarem a carta rival e. Tierno, Hop. Criar uma carta rival igual o Boss Order, pesquisa e deixar só rival e ir pra sempre aí, mudando os nomes. Não, mas é porque ela não é uma rival, ela é seu amigo da região. Não, mas uma ela carta rivaliza contigo. Você tá do nada, ela brota atrás de você e quer batalhar. Mas ela Psicopata. é igual os outros. O Hop também era chato pra caramba. O Hop É, escolhe o Pokémon errado no começo. Ele pega o que tem fraqueza de você. Não, ela também. Ela também? Ela Ah, também, não. mas ela já é campeã da região. Ela só vai te acompanhar pra ver você. Só pra te desenvolver ali. Hum. Mas acho que depois de. Eu não lembro qual foi o jogo. Mas não sei se foi a partir da 3ª geração que eles começaram a colocar que seu rival, ou a 4ª geração, que seu rival pega o que tem fraqueza. Depois disso aí, nunca mais teve rival que pegou o Pokémon que batia na sua fraqueza, não. Zoado. Mas ó, já tem uma carta chamada rival, hein? Ela fazia mais ou menos igual o Riley, que a gente meteu o pau aqui umas coleções pra trás. Então assim, talvez, sei lá, eu quero fazer pro pessoal não achar que é reprint. Me ajuda. Mas falando... Oi? Não, só concordei. Ah, sim. Falando de reprint, a gente tem o reprint da Bola de Ninho. Uma carta de item, procure no seu baralho por um Pokémon básico e coloque-o no seu banco. Então embaralhe o seu deck. Pô, a melhor carta de setup não existe, né? Com Eu certeza. gosto demais. Com certeza. Gosto demais. Temos também o reprint do Palpad. Ele continua com a errata que eles fizeram em Espada e Escudo. Então você embaralha um item, você embaralha até 2 cartas de apoiador da sua pilha de descartes no seu baralho. É uma cartinha aí que, por mim, também não precisava nunca cair, né? Uma carta boa, recupera apoiador, interessante. Uma cópia ali no deck, assim, pra recuperar alguma coisa, uma carta-chave. Sempre bom. A gente tem uma apoiadora Penny. Retorne um Pokémon básico em jogo e todas as cartas ligadas a ele para sua mão. É um cuidado do Xerém pra geral. Básico. Foi traduzido pra básico, Penélope, se eu não me engano. É, grande Penélope. Exatamente. E é uma acerola pra básico, né, gente? Basicamente. Não, É é bem um interessante. azedo, basicamente. Ela volta básico, não pode ter ou não dano, velho. Não, eles tanta misturaram tudo, cara. A Acerola exigia dano, mas voltava qualquer um. A Z voltava as cartas. O AZ voltava qualquer um, Mas jogava as mas coisas fora. descartava as cartas. O Sherry Scare volta qualquer um, mas tem que ser incolor e tem que ter dano. Misturaram tudo e saiu o Penny. Não é ruim, não. Não, é interessante. Eu acho que vai ver jogo um pouquinho. A gente Principalmente tem que a gente tem. Desculpa te cortar, mas principalmente que a gente tem alguns baralhos que podem se basear em básicos, né? Em ter pokémons básicos atacantes. E aí você pode, se não tomar um one hit, voltar e limpar sua mesa ali daquele pokémon e continuar jogando. Sim, um baralho de Big Basics, por exemplo, pode fazer um bom uso disso aí, eventualmente. A gente tem o Picnic Basket. Cure 30 de dano de todos os Pokémon que estão em jogo, seus do seu oponente. O pessoal falou que era o terror do Zoroark de Hisui, mas o Zoroark de Hisui não tá vendo muito jogo, então acho que isso aqui vai ficar na pasta. Pode ajudar, né? Lembrou um pouco aquele item do Tinhel que curava 50 do ativo, né? Os 2 ativos, mas aqui cura 30 de geral. Dependendo de como for, né? Pode ajudar. Sei não. Acho que fica na pasta mesmo. Cara, quando o Spread, e eu acho que o Spread vai voltar a jogar em algum momento, isso daqui vai fazer sentido. Faria sentido se ela fosse igual a Soda Pop lá, que curava 20 de todos os seus, né? Mas esse fato de acabar curando os do oponente Então, mas isso normalmente... Numa Mirror de Spread, por exemplo, já ficaria inútil. Não, né? ok, uma Mirror de Spread seria inútil. Mas normalmente deck de Spread usa Pokémon básico, né? Então isso aí acaba te ajudando. O básico é assim, Baby, com HP baixo. Então acaba te ajudando. Às vezes você vai curar dele, mas o dano que você causar vai dar nocaute de qualquer jeito. Esperar então pra ver se um dia Mais reprint, João, sim. Outro reprint é a carta da Pokébola. Joga uma moeda, se você tirar a cara, procure no seu baralho por um Pokémon, revele-o e coloque na sua mão. Então, embaralhe o seu baralho.
Eu acho que existe só porque, né, o jogo não podia ficar sem uma Pokébola, né? Mas usar mesmo, eu vi até hoje na minha vida 2 baralhos que usavam Pokébola. É que Pokébola é o item básico de todo treinador Pokémon, né? No jogo você começa tendo uma Pokébola, então você tem que ter a Pokébola no formato de qualquer jeito, mesmo que ninguém use. É quase que o símbolo da franquia, né? A Pokébola. Tem que ter. Tem que ter. Mas todo mundo tem, é só olhar o verso da carta, tá lá um que abre errado. Justo. Vai ter que ter. A gente teve também um reprint do Pokémon Catcher. Joga um item, né? Joga uma moeda. Se você tirar a cara, troque um dos Pokémon no banco do seu oponente pelo Pokémon ativo dele. Então, é um Gust Effect interessante, base da moeda, mas você não gasta apoiador do turno, né? A carta É Eu mais gostava Mil bastante gosta, disso né? aqui no 1000. Me ajudou Nossa, eu muito. gostava. Me ajudou muito no meu Blacéfalo. Teve uma lista de Blacéfalo que eu joguei com isso aí. Blacéfalo, Me ajudou Blacéfalo. muito. Então, não é boa. Não é ruim essa carta, não. A gente tem também um reprint da Pokégear 3.0, carta de item. Olha, 7 cartas do topo do seu baralho. Você pode revelar uma carta de apoiador que encontrar ali e colocá-la na sua mão. Então embaralha as demais cartas do seu baralho. É uma carta que eu gosto, sabe? Gosto bastante de sair procurando apoiador e tudo mais, né? Num formato sem VS Seeker, é uma carta muito interessante de se ter. É sempre bom ter o PC da Xuxa. Eu gosto bastante. E desde o primeiro print dela lá em Heart Gold Soul Silver, ela ficou um tempo sem sair, mas depois não pararam mais, né? Aí tá aí. Não pararam mais. Depois não pararam mais, isso é verdade. A gente tem um reprint da Poção, cure 30 de dano de um dos seus Pokémon, né? Carta simples, acho que tá no mesmo esquema da Pokébola. A gente teve também o reprint da Pesquisa de Professores em 2 versões, a da professora Sada e a do professor Turo. A professora Sada ficou professora Arca aqui no Brasil e o professor Turo ficou professor Turo mesmo. A professora Então, Sada precisa de hipoglós. cartas. Sada, talvez o pessoal ia fazer alguma piadinha e meter um arca de Com arcaico. certeza. De arcaico aí, é isso aí. Com certeza, pô. Porque E o é pessoal isso ia levar hipoglós pra professora Sada. Que isso? A gente tem o reprint do Doce Raro Item. Escolha um Pokémon básico em jogo. Se você tiver o estágio 2 na sua mão que evolui daquele Pokémon, coloque esta carta sobre o Pokémon básico para evoluí-la, pulando o estágio 1. Você não pode usar esta carta no seu primeiro turno ou em um Pokémon básico que entrou em jogo neste turno. Mais um recurso aí interessante, já que os X têm que evoluir, né? Então, um meio de você acelerar a entrada em jogo dos Pokémon X estágio 2. Isso aí. Ótima carta pro novo formato, uma arte diferentinha, legal. Boa carta. Temos uma ferramenta que é o Rock Chestplate. O Pokémon do tipo lutador ao qual esta carta está ligado recebe 30 pontos de dano a menos dos ataques dos Pokémon do seu oponente. E aí a gente vê que o Stone Jr. VMAX caiu na hora errada, né? Mas vai jogar com aquele Tinglu. O Tinglu, o próprio Arcanine de Hisui pode usar É isso verdade. aí. O Arcanine também. O Arcanine, é verdade. E eu gosto do Arcanine, hein? Eu também comprei um set de Arcanine na esperança de ver jogo. Vamos ver se mais pra frente ele faz uma graça. Eu acho ele maneiraço, cara. Eu acho que ele tem uma mecânica legal ali. Mesmo que a quantidade de energia seja alta pra atacar, acho que são 4. Mas você consegue botar as energias porque ainda tem os hábitos de Galar jogando ainda no formato. Então dá pra você fazer uma parada legal com ele. E esse Rocket Chestplate aí pode funcionar legal na estratégia dele. Tem que Aí pensar. com um elétrico forte aí você tem um out fácil, né? É um out interessante pro elétrico, né? Pra bater em elétrico. A gente tem um reprint da ferramenta que é o Rock Helmet. Eu não lembro. É proteção de pedras, né? Não, é capacete de pedra. Capacete de pedras. Capacete de pedras. Uma ferramenta que diz o seguinte: se o Pokémon ao qual esta carta está ligada for o seu Pokémon ativo e for danificado pelo dano de um ataque do seu oponente, mesmo que esse Pokémon seja nocauteado, coloque 2 contadores de dano no Pokémon atacante. Então é um revenge, né? Tomou porrada, causa dano no oponente. Tomou porrada, causa dano no oponente. Eu queria aquele capacete que tomava dano e comprava 2 cartas. O Lucky. Eu acho que Não é nenhum. Ele era interessante. O Rock Helmet não é nenhum Burst Balloon, mas tem seu valor. Não fala de Burst Balloon, não. Que saudade. Ai. A gente tem também o reprint do Switch. Eu lembro que teve os desesperados que acharam que não iríamos ter Switch no novo formato, mas tá aí. Uma arte bem bonita do Switch, inclusive.
Eu ia falar isso. Muito bonito mesmo. Temos o apoiador do recruta da equipe Star, né? O Team Star Grunt, apoiador. Coloque uma carta de energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente no topo do deck dele. Então você tira uma energia do ativo e garante o draw de uma energia do seu oponente no turno seguinte. Então não seria um draw necessariamente útil, né? Recruta não, que eu sou da época que era grunhido. Grunhido. Grunhido, é A verdade. tradução do Grunt. É verdade. E Grunhido. todos os grunts têm essa mecânica de você mexer Com com energia, Com energia, tirar é. energia, mexer com tipo, né? E olha Tinha... que alerta de Pode falar. spoiler, eles nem são vilões do jogo, né? Então aí como Ah, Star Grunts. eles são apresentados meio que como equipe vilã, né? Mas não são. Ô, Cato, o cara usa óculos de estrela. Ué, Isso, não mas dá eles pra, mandam- isso não dá pra ser vilão. Eles O mandam, nome- Desde o Schwarzenegger usando óculos de estrela. eles em mandam Exterminador o do Futuro. nome um é rasta, Team Star. rasta la vista toda hora, não tem? O nome é Team Star e eles são apresentados como aqueles alunos do Arruaceiro. fundão que... Arruaceiros, baderneiro. Pô, você é apresentado a eles como sendo vilões da Aí, parada, tá. mesmo não sendo. Depois você descobre que não é. Bem assim, mas Sem condição. é aqueles moleque da escola, mano, que é adolescente idiota. Todo mundo um dia foi. Bom, a gente tem também o reprint da Ultra Bola, tão querido Ultra Bola. Você tem que descartar 2 cartas para usar esse item. Procure no seu baralho por um Pokémon, revele e coloque na sua mão, então embaralhe seu deck. É a busca suprema, né? A melhor busca de Pokémon que existe, não à toa é a Ultra Ball. Acho que talvez só perde Master Ball. pra Master Ball, né? Que era esse spec. Então ela tá de volta. E a gente teve um reprint da Vitality Band. Os ataques do Pokémon ao qual esta carta está ligada causam 10 de dano adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente antes de aplicar fraqueza e resistência. Isso aqui é um reprint mesmo. Eu até vim conferir aqui. Ela vem com a marca de regulação G. Então ela vai ficar no ótimo. formato mais tempo. Mais 10 de dano garantido ali. Eu acho excelente essa carta. 10 de É um dano modificador pode de fazer dano. diferença em algumas situações, mas acho que tem algumas outras modificadores de dano que fazem Cara, um trabalho melhor. faz diferença, principalmente pensando em bater na fraqueza, porque esses 10 de dano, tipo, se você bater 110 é 220, você já fecha um knockout. Isso sim. Entendeu? Então, assim, é importante você pensar nela, porque dependendo do formato que você estiver jogando e do field que você espera no torneio, ela pode fazer. Esses 10 de dano podem fazer diferença. Você precisa fechar um nocaute ali. Cara, quantas vezes você. Eu, pelo menos, erro vários cálculos ali pra chegar a 280, às vezes chega no 270. Olha os 10 de dano falta que poderia chegar. Então é uma boa opção e eu acho que é uma excelente carta. Claro que tem outras que podem multiplicar dano de uma forma melhor, mas não esqueçam dela não, porque essa uma daí carta pode fazer uma diferencinha. A ser estudada dependendo de acordo com o meta, né? Claro, claro. 10 a mais de dano sem restrição, você só bate mais 10 e é isso. Então vai dependendo do field, do meta, ela pode cair bem, sim. Com certeza. Sim. E por último, a gente tem uma carta que é uma coisa que eles fazem que me irrita profundamente, que é o Youngster, uma carta de apoiador. Embaralhe a sua mão no seu baralho, então compre 5 cartas. Calma. Nós já temos uma carta que faz esse efeito, que é a Shauna. Ela estava no formato até o lançamento dessa coleção, e eles lançaram uma carta que faz a mesma coisa com outro nome. Era uma carta que facilmente poderia ter sido um reprint, já que a ideia era colocar esse efeito no formato. Se ainda fosse um personagem importante, não. É um que nem nome tem. E você pesquisa Youngster no Google, aparece, você quis dizer Shauna. Bom, esses foram os trailers que ficaram faltando sobre a coleção Escarlate e Violeta, e agora vamos aqui para as demais notícias, né, que foram anunciadas aí de Pokémon TCG do último episódio para cá. A primeira delas é que foi revelada a existência de um toolkit para 2023. Isso mesmo, aquele toolkit que a gente teve do Dedenne, do Crobat, do Lumineon. Teremos um toolkit 2023 e, para a surpresa de todos, eu não tô querendo exagerar, as cartas que vão vir nele vai ser um Arceus V e um Arceus V-Star. O toolkit subiu de preço, né, nos Estados Unidos. Ele foi revelado que vai custar $34,99, então são $5 a mais. Então pode esperar aí que ele bata aí na casa dos seus 130, 140 reais aqui no Brasil, pelo menos. Com certeza.
E a gente ainda não sabe o que vai vir, né, de conteúdo, mas assim, detalhadamente, mas sabe que vai vir 100 cartas de energia, 50 treinadores, cartas importantes para melhorar seu deck, incluindo nessas 50, né, o Arceus V e o Arceus V-Star, boosters. A versão americana tem sleeve, dados, o marcador de condição, marcador V-Star e um código pro live. Então, assim, a gente agora tem que ficar esperando, né, quando que esse produto vai ser anunciado para o Brasil, eventualmente o que vai ser modificado. Eu já chuto que essas energias básicas vão acabar saindo para corte de custo, e os sleeves também. Que nada, nos outros eles trouxeram energia básica, energia pô. básica Eles mandaram tiraram, energia? Sim, não tiraram. Sim, não. Eles nos tiram os dois. sleeves e as coisas, mas as energias ficam. Eu acho que eu só não recebi o do Luminion. Acho que não, eu recebi, acho que eu recebi os dois. E os dois você vieram todas as energias básicas e tiraram os sleeves, que era algo que fosse mais útil. E o toolkit entendi. é sempre muito interessante, ele é muito bom, principalmente para quem tá começando ou para quem tá voltando a jogar. É uma mão na roda, ainda mais esse com Arceus, que para quem tiver a oportunidade de ver a imagem que eles fizeram com o dano errado ali. Então, essa aí eu ri na hora que eu li isso aí, porque o Arceus V tá certinho, né? E aí o Arceus V-Star, no primeiro momento, passa 120 de dano, o quê? E aí você lê o texto, ele não tem a cláusula que causa mais, né? Porque ele tá lá, você procura no seu baralho por 3 energias, e liga e entra em baralho. Onde que vai esse mais aí? Foi só o designer que fez, o estagiário, fez alguma coisa errada lá. Então, mas sabe qual que é o meu chute nesse caso aí? Vou te falar. Talvez esse fosse o efeito que o Arceus iria sair. O efeito original pro qual ele foi pensado seria 120 mais, fazendo alguma outra coisa. Sei lá, você pode procurar por até 3 energias básicas e ligar no seu Pokémon. Se você fizer isso, você causa X de dano a mais, entendeu? E aí, durante o desenvolvimento da carta, eles podem ter decidido mudar o dano base, mudar o efeito. E o artista aqui da 5BN Graphics, que fez a imagem, foi lá e pegou o efeito errado para poder montar a carta e foi revelado com o efeito errado. Ou eles só meteram uma errata na loucura aí no Arceus, né? Eu acho pouco provável. Né? Tá complicado. A gente, passando aqui adiante, a gente teve a revelação de qual vai ser a segunda coleção do bloco Escarlate e Violeta, né? Que aqui no Ocidente vai ser lançado ali em 9 de junho. E ele vai ser chamado de Paldea Evolved. A Copago já confirmou o lançamento dessa coleção no Brasil. Aqui ela vai chamar Evoluções em Paldea, né? Esse set deve conter uma mistura de cartas de Triplet Beach, Snow Hazard, Clay Burst e aquele Pikachu X Starter Deck. Todos que foram lançados no Japão já. Acho que tá para lançar, na verdade, né? O Snow Hazard e Clay Burst, mas o Triplet Beach já lançou. Eu achei engraçado que agora eles adotaram 5 boosters, né? 5 artes diferentes no booster e não 4. A galera que coleciona arte set deve estar desesperada, porque eu já tinha visto umas pastinhas para guardar e eram sempre com 4, agora são 5. E eles vão ter o Meowscarada X, o Skeledirge X, o Quaquaval X, Chien-Pao X e o Tinglu X, né? Que são as estrelas dessas coleções que vão compor a Evoluções em Paldea. Fora isso, a gente já sabe que nessa coleção vai ter um Slowking X. Ele não foi revelado ainda, mas deve aparecer em breve. Fora isso, vão ser mais de 190 cartas, 15 Pokémon X e 3 Terra Pokémon X, 36 Illustration Rare, 18 Ultra Raras e 8 Supporters Full Art, além de 15 Special Illustration Rare entre Pokémon e Support. Então, assim, a coleção vai vir recheada. A gente também já tem junto aqui a imagem dos blisters unitários americanos, que vai ter um Growly como promo e o Smoliv, e o blister triplo vai ter o Varum e a Tinka-Tink, né? A minha Pokédex já fica como esperando essas cartas holográficas aqui para ela. Fora isso, a gente tem aqui algumas imagens das mercadorias, a gente tem as imagens da Elite Trainer Box, que vai conter uma carta promo do Pikachu com o Quaxo, do Sprigatito e o Fuecoco no fundo. E a Elite Trainer Box da Pokémon Center, que vai vir com 2
cópias dessa carta, né? Então vai vir com 2 promos agora que todas as Elite Box vão ter cartas prom, a do Pokémon Center vai vir com 2. Então é isso aí. E muito bonita a carta promo, por sinal, e a box também. Muito bonita. Foi a bonita, cara. foi a primeira carta com os iniciais de Paldea que foi mostrada no Japão, essa carta promo. Sim. Ela saiu faz tempo. Então, lá, isso. se não me engano, ela vinha com o jogo, né? Se você fizesse Isso. pre-order, não é? Eu acho que sim. E eles mudaram também o design ali do dado, né, e dos marcadores de... Cara, esses marcadores são as coisas mais lindas, mano. Foi o que Isso eu mais é gostei. importante. Eu achei bem bonito, minimalista, assim. E aí, Amei. A gente deixa eu só apertar esse ponto, a gente geralmente tinha os marcadores, né, era uma caveirinha e um fogo, né, e agora é um fogo e o que parece ser um líquido roxo desenhado assim na moedinha, uma gosminha, e o dado que sempre no número 1 tinha o símbolo da coleção, como a gente não tem mais símbolo de coleção, ele vai vir com X, né. Não sei se todos vão vir com X, né? Provavelmente sim. Não. Eu mas nessa tem. Essa é X. O que eu acho interessante e que eles podem fazer é porque eu não sei. É porque esse aqui vem. É porque na primeira coleção, que deveria ver os iniciais, não veio. Que normalmente vinha. Aí vai ser Miraidon e Coraidon. Que eu não vi o kit de pré-release deles, eu não sei como é que é o dado também. Porque tem um grande potencial deles colocarem no número 1 um desenho do personagem que estampar a capa da Elite. Só que aqui. Então, só que aqui são 3 personagens, então meio que não dá pra você fazer. Mas as outras Elites, capaz de vir com um personagem só. Então assim, Miraidon e Coraidon, eu não vi o produto, mas tipo, na do Miraidon, ali no lugar do número 1, vi tipo, é só a imagem tipo, da cabeça do Miraidon e o outro da cabeça do Coraidon. Eu acho que seria bonito, se eles não pensaram nisso, eu vendo aí a ideia. Tô precisando de dinheiro. Eu acabei de olhar aqui e é o X mesmo na X também. Então é triste. Dei uma boa ideia, mas não sei. Mas ainda assim, eu particularmente acho melhor que o símbolo da coleção. Não tinha nada pior do que tentar... Já tinha tanta coisa pra decorar, ainda ter que ficar tentando decorar o símbolo da coleção. Mas eu não gostava. E agora, graças a Deus, não tem mais. Mas no dadinho era bonito, pô. No dadinho sim, mas o dado você... Eu só não gostei desse dadinho verde aqui. Esse verde com cinza aqui eu não curti, não. Melhor do que os dados que vieram na ETB do Arceus, né? Aquilo ali era um crime. Não lembro, não. Ele é transparente, com um brilho meio marrom, meio dourado dentro, mas os pontinhos que marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou, na verdade 2, 3, 4, 5, 6, eles são da mesma cor que os pontinhos dentro. Então, dependendo de como você joga, você não sabe que número que tá em cima. Entendi. Mas isso só no translúcido, né? Os dados menores são brancos e amarelos. É menos pior. Menos mal, né? Bom, a gente também teve já alguns spoilers da nossa futura coleção, né, que deve vir nessa Paldea Evolved, então vamos a eles, né, começar pelo Cancerzinho aqui, que eu tenho certeza que o Wesley vai montar. Já tem a lista pronta, já tem a lista pronta. O cara já tá com... O cara não foi nem pro regional, já tá com a lista de SV2 pronto pra montar. E é o Fortress X, é um Pokémon de grama com 270 de HP, estágio 1 evoluindo do Pineco. Ele é Terastal. É Terastal grama ou acho que é Terastal grama. Teragrama, né? É Terastal grama, então ele não leva dano enquanto ele estiver no banco. E ele tem a habilidade Explosive Energy. Uma vez durante o seu turno, você pode procurar no seu baralho por até 5 energias básicas do tipo de grama e ligá-las aos seus Pokémon como desejar. Então, embaralhe o seu deck. Se você fizer isso, se você procurou no seu baralho, então mesmo que você procure no baralho, olha, prizei todas as energias de grama. Beleza, procurou no baralho, esse Pokémon está nocauteado. Explode. Por duas energias de grama, guarde press 120 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon recebe 30 pontos de dano a menos dos ataques, depois de aplicar fraqueza ou resistência. Ele, por ser um Pokémon X, ele dá 2 prêmios, tem fraqueza ao tipo fogo e custo para recuar 3. E eu achei isso aqui de uma roubalheira assim, impressionante. Mas é meio que o Electrode GX fazia, né? Só que o Electrode pegava do descarte. O Electrode ainda tinha que buscar qualquer energia, tanto básica quanto especial, mas tinha que estar no descarte. Ele busca do deck. Uhum. E assim,
Você ainda perguntou se é Teragrass, mas eu tenho que esperar sair a Fuart, aquela Fuart, porque o Tera Inseto são 2 anteninhas. O Teragrass é aquelas folhazinhas, mas nessa arte em específico não dá pra identificar com certeza. Mas tem umas folhinhas do lado, então provavelmente é Grass mesmo. Mesmo eu ele acho não que é sendo Tera- Grass. acho que é Teragrass mesmo. Porque ele é inseto, né? Então, mas provavelmente o Tera vai ser Grass porque não tem inseto no TCG. Exatamente. Provavelmente por isso. Mas eu já tô com a lista montada e eu vou fazer uma baguncinha aqui com esse deck. Mas essa lista montada é com Rei de Drago? Não, com Trevenant. Ah, Eu vou dar 5 prêmios pro oponente no meu T2 e dar Iono. E ele vai ficar só com o top deck. O Trevenant ele bate e descarta uma carta da mão do oponente. Roubadíssimo isso. tá. Você vai fazer isso, vai usar o... Eu vou explodir 2 Forretress, vou descer e vou usar o Magikarpzinho. Até que secreta pra dar. Attack secreta, né? Que é o Gapdial e Magikarp e Pump pra Vai pra usar dar a Mariene também? pra dar o 5º prêmio. E aí, pra acelerar, um Zoroark de Hisui V pra Vestar pra dar o Vestar. O Louro José pra dar draw no T1. É interessante. Mas joga com a Mariene também? Mariene seria? A carta que tem a fusão de Marine com N. Sim, por conta dela Iono. mesmo. É Iono. Então, Mariene. Vou A dar... minha, vou chamar de Mariene. É justo. Vou dar 5 prêmios pro cara no meu T2. E aí eu vou dar Iono pra 1. Vou descartar essa carta da mão dele. Que o top deck E dele ele vai vai- ser presidido de professores. Ele vai ficar no top deck. Aí é aquela, né? Vai Top rodar deck. toda vez? Não vai, mas eu vou me divertir pra caramba jogando. É importante isso. É Já a parte gostei mais da importante mesmo. Eu gostei bastante. Seguindo aqui, a gente tem o Annihilate X. Esse aqui eu já falo de cara que eu não gostei muito, não. Mas ele é um Pokémon do tipo lutador com 320 de HP. Estágio 2, evoluindo do Primeape. Por uma energia de luta, Angry Grudge 20 vezes. Coloque até 12 contadores de dano neste Pokémon. Este ataque causa 20 de dano para cada contador de dano que você colocou desta maneira. Por uma de luta, um incolor, Seismic Toss, 150 de dano seco. Ele é um Pokémon X, então ele vai dar 2 prêmios, fraqueza tipo psíquico, custo para recuar 2. Eu achei muito trabalho para dar 240, hein? Pokémon muito legal, carta muito ruim. Boa. Então, mas calma aí que é questão de interpretação. Eu posso falar uma parada burra aqui agora, mas que talvez não seja tão burra assim. Ele fala no texto que é colocados dessa forma, mas ele não fala colocados dessa forma nesse turno. Ah, não, mas isso tá implícito no texto. Ah, tá. no texto, tá? É igual o ataque você- dele no jogo, né? Quanto mais ele apanha, mesmo que você cure, o ataque dele dá mais dano. Então ele tem essa coligação aí, né? Vamos supor, aqui esse ataque vai funcionar de duas maneiras. Você tá com a vida cheia, 320 de HP, você vai lá e coloca 12 contadores nele e bate 240. Teu oponente ficou lá se debatendo, não fez nada. No outro turno, você vai lá, bate de novo, coloca mais 12 contadores nele e bate 240 de novo. Ele já tomou 240 de dano, então ele tá por 80. No seu terceiro turno, ele ficou vivo de novo. Você pode anunciar o ataque e pode mais uma vez colocar 12 contadores de dano. Você vai bater 240 e ele morre na sequência. É sempre o número que você falou, eu vou colocar 4 contadores, vou colocar 5, vou colocar 12. Mas o só nocaute esses que você conta. Mas o nocaute não vai acontecer antes do ataque, não? Não, ele... Primeiro o ataque. É a mesma coisa que tinha com o- aquele Banete. Ele colocava 7 contadores e batia. Você podia Isso. fazer isso 2 vezes. Aham. Mesmo que ele morresse no processo. Ou quando tinha aquele Frostless que o pessoal jogava naquele anti-meta lá pra pegar Rexizard, é a mesma coisa. Você coloca o contador de dano, é o efeito do ataque. Aí você calcula o dano, causa o dano, De aí acordo você com- checa o nocaute. Opa, chequei o nocaute. Nocauteia do meu adversário, nocauteia o meu. Os dois foram nocauteados, beleza? E aí você prossegue. Então você pode matar ele nesse processo de ataque, mas mesmo assim, cara, ele tem 320 de HP, você Estágio vai botar 2. 12 contadores, já vai deixar ele com 200, tá ligado? Dando 2 prêmios. É menos vida do que X básico, tá ligado? Não sei se vai valer a pena isso aqui, não. Você fala isso, mas daqui a pouco esse negócio aparece aí destruindo a mesa de todo mundo. Ah, eu vou perder pra isso no live, eu não tenho nem esperança de que isso não aconteça, mas assim, é ruim. Sempre assim. É aquele negócio.
o seu baralho é ruim, mas eu ganhei de você. Bom, sua sorte é que o meu baralho é pior do que o seu. Uma coisa Isso não faz você bom. A gente também tem uma carta aqui que vai dar trabalho, que é o Mimikyu, um Pokémon psíquico com 70 de HP. Pra sua carteira vai dar trabalho ainda. Pokémon básico, e ele tem a habilidade Safeguard, previna todo o dano causado a este Pokémon de ataques dos Pokémon X e V do seu oponente, por uma energia psíquica e uma incolor Ghost Eye. Coloque 7 contadores de dano do Pokémon ativo do seu oponente. A fraqueza é o tipo metal, custo para recuar 1. Cara, não toma dano de X e V e ainda ataca bem. Com custo para recuar 1 e uma fraqueza que é inútil no formato. Isso aqui vai ser uma desgraça. Eu tô com muito medo da Illustrator Rare dessa carta. Eu tô com muito medo. Porque... Mas é uma carta comum essa daí. Essa mas a Illustrator vai vir absurda. É uma carta jogável e eu coleciono esse maldito. A gente teve um Suicune com Safeguard na época. Sim, né? sempre geralmente tem. Teve um Sigilyph com Safeguard, depois um Suicune. Aí vem vindo. Agora vem esse um básico com um de recuo. Eu gostei bastante da carta. Eu não lembro qual foi o deck, e eu acho que foi o Ada que apareceu com Safeguard que ninguém usava na época. Eu acho que foi ele que botou uma carta, não sei se foi ele, me veio na cabeça ele, que a galera começou a usar depois que viu isso num torneio. Eu achei muito engraçado. Não era o Roupinha, não? Não. Tinha um Roupinha também fazer isso. Mas assim, esse formato... Foi o Suicune. O formato atual ainda tem bastante coisa com dano perfurante, né? Então vai ter aquelas situações onde ele não vai ver tanto jogo, né? Mil bate perfurante, Duraludon, o próprio Giratina. E ainda tem muito Pokémon Baby, né? Muito deck Baby no formato, né? Que é sempre um problema pra isso aqui. Eu acho que se o formato começasse a desenhar pra um formato de ultra rara, aí, amigo. Quando o Sablai cair, ele joga melhor. Faz sentido. Até porque o Sablai faz um regaço nele, né? Bom, seguindo aqui, a gente tem uma carta do Bellibolt X. Ela tá bem ruim de imagem aqui. Um cara tirou com uma Tech Pix. Mas é uma Tech Pix lá dos anos 2000, né? Porque tá em 180p. Do tipo elétrico, com HP de 280, estágio 1, evoluindo do Ted Bulb, por 2 incolores Jump Press. Este ataque causa 50 de dano a um dos Pokémon do seu oponente, não aplique fraqueza ou resistência aos Pokémon no banco. E por 2 energias do tipo elétrico e uma incolor, Paralyze Ball, 160 de dano. E você pode descartar 2 energias do tipo elétrico desse Pokémon. Se você fizer isso, o Pokémon ativo do seu oponente está paralisado. Tem fraqueza ao tipo lutador, custo para recuar 3. E eu não consigo entender por que um bicho vai dar tanto dano e ainda poder deixar paralisado. E, cara, se é um estágio 1 com 280 de HP, esse bicho é maluquice. Quebrado. E é um parceiro ideal pra jogar, provavelmente, pra jogar com o Miraidon depois, porque o Miraidon puxa os básicos dele, coloca tudo em campo, e aí depois você evolui e começa a jogar com ele. E tem aí o Electricity Generator que a gente já falou, que acelera as energias. Então não é difícil você colocar 3 energias nesse Pokémon. Pistolinha, aí um bom usuário de SP-Chair também, já tá aí. Flaf. Já tá aí também. Flaf. Cara, tem potencial. Paralisado. Apesar do formato tá com muita mobilidade de corda de fuga, carrinho, ainda assim, se você pegar o oponente desprevenido ali e deixar ele paralisado, você... Fora que ainda bate na fraqueza de Lug, né? Que vem fortinho ainda. Sim. Bom, uma outra carta aqui, seguindo aqui, que a gente pode falar, é a família do Jumpluff, né? A gente tem o Hopeep. Eu vou falar dos 3, porque acho que a ideia deles era fazer um mini deckzinho aqui. O Hopeep tem... Todos eles são... Oi? Falharam miseravelmente, mas assim, tá bom, né? O Hopeep é de grama, tem 50 de vida, básico, tem um ataque só por uma energia de grama, Splashing Dodge, 10 de dano, joga uma moeda. Se você tirar cara, previna todo o dano... durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano de ataque e os efeitos de ataque causados neste Pokémon. Ele fica imune a tudo, né? Fraqueza ao tipo fogo, custo para recuar 1. O Hopeep evolui para o Skiploom, que agora tem 70 de HP. Tem a habilidade Float Away. Se qualquer dano de ataque for ser causado a esse Pokémon, joga uma moeda. Se você tirar cara, esse dano é prevenido por uma energia de grama, Flower Breeze,
30 de dano. Este ataque causa 30 de dano a um dos Pokémon no banco do seu oponente. Então o primeiro dá 10 e pode ficar imune. O segundo, sempre que for atacado, joga uma moeda e bate 30-30. Também tem fraqueza ao tipo fogo, custo para recuar 1. E o Jumpluff de grama tem 90 de HP, é um estágio 2 com 90 de HP. Até a Pokébit deixou aqui básico no estágio dele, mas ele é um estágio 2. Também tem a habilidade Float Away, que vai fazer jogar moeda quando ele for atacado. E tem o ataque Fuzzy Wind, por 1 de grama, 60 de dano e mais 30 em um Pokémon do banco do seu oponente. Então, o Skiploom é 30-30, o Jumpluff é 60-30, todo mundo com fraqueza ao tipo fogo e custo para recuar 1. E eu queria saber por que eles fazem isso. Vai entender, né? É um possível spread, mas eu acho que a versão de golpe fluido eu acho melhor do que isso daí. Se for pra jogar de Jumpluff, eu prefiro tentar jogar de golpe fluido. Nossa, esse de golpe fluido era muito legal com o Sherrin. Eu joguei muito no online com ele. Seguindo aqui, a gente tem um parceiro pro deck do Wesley aqui, ó. Eu acho bastante interessante se a gente for pensar no Fortress X com o Trevenant V. A gente tem o Wotien X de grama, 230 de HP básico, por 2 de grama, uma incolor Devouring Ivy. Este ataque causa 60 de dano a um dos Pokémon do banco do seu oponente para cada carta de prêmio que o seu oponente pegou. Não aplique fraqueza e resistência. Os Pokémon no banco. E se ele vai dar 5 prêmios pro oponente, isso aqui pode dar 300 de dano no banco. Tem fraqueza tipo fogo e custo para recuar 4. Dá pra ver um joguinho aí, né? Esqueci do segundo ataque, né? Por 3 de grama incolor, Forest Burn, 220 de dano seco. Então, não tem mais Pokémon no banco pra você bater? Bate no ativo. Não tem drawback no ataque ainda. Não, sem falar que a própria habilidade do Forest coloca 4 energia nesse bicho com facilidade, se quiser bater de 220. O custo é qualquer coisa. Exatamente. Vai sniper 120 no T1. Uma outra carta aqui que eu achei interessante é o Spiritomb. E eu vou esperar vocês falarem deles, o que vocês acharam, pra eu poder dar os meus 2 centavos sobre ele. Ele é um Pokémon psíquico com 60 de HP básico e ele tem a habilidade Pitch Black Doom. Enquanto este Pokémon estiver em jogo, os Pokémon V básico não possuem habilidade, tanto os seus quanto os do seu oponente. Por 1 incolor, ele tem um ataque Vanish, 10 de dano. Coloque este Pokémon e todas as cartas ligadas a ele de volta em sua mão. Fraqueza ao tipo Noturno, resistência ao tipo Lutador e custo para recuar 1. E aí, o que vocês acharam desse caso? Eu acho que essa é uma daquelas cartas que o pessoal tá lançando pra tentar parar Mew, mas que o próprio Mew vai usar em seu benefício pra parar Drapion. É isso. Eu acho que ele vai ser muito mais utilizado num formato onde a maior parte dos Pokémon sejam X ou V. Não, é V ainda, né? É porque o que acontece? A gente tem a Klefki que para qualquer Pokémon básico. Sim. Ali ele para somente V. Então eu consigo, com a Klefki, parar o Greninja. Ele mas não. O Klefki precisa estar ativo e esse funciona no banco, né? Tem essas diferenças também. Sim, mas aí ele estando ativo eu paro o Greninja. Eu preciso que ele esteja ativo no turno do meu oponente. No meu turno eu recuo ele e jogo. E aí eu ativo as habilidades para eu poder jogar. Então eu acho o Klefki mais vantajoso do que ele, por enquanto, por conta disso. Porque o Klefki eu paro direto, entendeu? Eu já não vejo assim, porque o Klefki não tem tanto ataque decente que faz o Pokémon bater, dar dano e recuar. Então, se você deixou o Klefki na frente, você não fez mais nada. Com esse aqui, você pode deixar ele no banco, causar seu dano e parar o oponente. E eu acho que Mew vai usar esse bicho fortemente pra evitar Drapion. Você não precisa mais ficar jogando Path to the Peak. essa coisa de colocar Path to the Peak e depois garantir que você vai tirar no turno seguinte. Aí depois baixar o Path to the Peak de novo. Pô, mas aí se você fizer isso, Drapion, aí você não usa mais. Se você estiver pensando em Mew, você não usa mais o Genesect. Mas aí é você só ligar a Fusion Strike Energy no Genesect, porque ela previne efeito de habilidade nele. Tá, e aí o cara volta com aquele apoiador que tira todas as energias especiais do Pokémon do oponente. Pronto. Mas aí você vai usar um counter pra counterar outra coisa, a gente vai ficar aqui... Mas é o que vai vir, pô. Mas é o que vai vir. A gente vai ler em breve esse apoiador aí, mas é o que vai vir.
Eu acho que Mil para de jogar na segunda coleção, infelizmente. Não, eu acho que ele vai ficar ainda mais já, forte. Já tentaram matar Mil de várias formas e não estão conseguindo. Não foi igual a Eternatus, que quando fala, Mil- vamos matar Eternatus, mas conseguiram. Mil é o novo Picron. Mil tá aí. Ele usa as Cara, cartas que fizeram pra parar ele nele pra mesmo mim- a seu favor. Pra mim, a versão de Mil que será mais utilizada, eu acho que a mais viável vai ser a versão de Meloeta. A versão Turbo eu acho que não tem condições de jogar mais. E com esse apoiador que eu falei que vai chegar, mano, se tiver muito Mil, cara, um apoiador desse limpa a mesa de Mil, cara. E aí você faz o quê? É, mas lembra que até você conseguir fazer isso, você vai estar sem habilidades dos seus V, então não tem Luminium pra você. Você não vai dar Drapion até então. Tem várias coisas que você não vai fazer. Então você tem que achar esse um apoiador no seu baralho. Uhum. Entendeu? Então é difícil. E eu sei que logo eu vou começar a perguntar se, por exemplo, eu tenho um Spiritomb V. Eu vou poder baixar a Pedra Florestal no meu Pokémon V ali e dar o V-Star pra buscar? Eu ia perguntar Não agora. sabemos, galera. Vamos esperar sair o fraseamento oficial dessa carta pra gente conseguir ver. Exato. Mas exatamente eu o acho que que, vai a pedra. Mas eu acho que não vai mudar nada na Pedra Florestal. Porque senão faria diferença por causa do estádio. Porque o estádio tira habilidade também. Então, mas é porque, por enquanto, a tradução tá have no abilities, né? Não tem habilidades. Aí ele pode acessar a pedra. Se a tradução oficial vier can't use abilities, a pedra não pode ser usada. Tem esse porém também. Né? Então, assim, por isso que esse aqui tem que esperar a tradução oficial pra gente conseguir ver o que vai virar. A gente tem aqui também um outro projeto de baralhozinho aqui, que eu tenho certeza que vai ser montado aí por geral. Já montei Que uma é... lista. Com certeza. Já montou a listinha. Que é o arquétipo Wings of Union, né? A gente tem o Murkrow. Ele tem um ataque por uma energia incolor. Uma energia do tipo noturno, Wings of Union 20 vezes, que é 20 vezes o número de Pokémon na sua pilha de descarte que tenha o ataque Wings of Union. Né? Ele tem 60 de HP, é um bichinho pequenininho. E para combinar com ele, a gente tem o Flamigo, que é incolor, tem 110 de HP, e ele tem a habilidade Flock Together. Uma vez durante seu turno, quando você joga esse Pokémon da sua mão no seu banco, você pode procurar no seu baralho por até 3 Flamigo e colocá-los na sua mão. Então embaralha seu baralho. Por 2 incolores, Wings of Union, 20 de dano, vezes a quantidade de Pokémon com Wings of Union na sua pilha de descartes. Por enquanto, a gente só tem esses 2. 3, né? Tem né? mais? Mas... Tem mais 3? um. Tem o Atrel. Ué, cadê? É que ele já foi revelado antes. Verdade. Foi revelado Atrel. antes. Tem o Atrel, então são 3, né? Na melhor das hipóteses, tendo são 4, 8, 12 Pokémon na sua pilha de descartes, copiando ataque com o dito, copiando do Murkrow, né? Pra você não ter a redução das incolores. Você vai bater 240 de dano por uma energia Dark, por enquanto. É um dano bem aceitável, eu diria. E tem energia elétrica também, tem que ver por quantas energias o Atrel bate. É uma elétrica e um incolor, não vale a pena. Ah, tá. Então, O esquema é copiar o do Murkrow, então. Sim. então o esquema Fora que tem um Murkrow que bate gosto. em algumas fraquezas bem interessantes também. Sim, tem o Murkrow. O Atrel, ele é elétrico, né? O Ele ruim é do ataque dele é pesado, mas com um Royzinho ali, ó, você pode bater umas fraquezas interessantes Não, também. vai voltar a Counter Energy, confia, vai voltar. Confia. Tomara. Bom, temos também uns apoiadores que foram revelados. O primeiro deles é o Giacomo, que é um apoiador que o Ele Cato mesmo. falou. Descarte uma energia especial de cada um dos Pokémon do seu oponente. Extremamente quebrado, Muito forte. mas é aquela questão de timing também, né? Você baixar no momento certo, talvez você consiga contornar o Giacomo, né? Ou o Giacomo vai te ganhar a partida, ou o oponente vai fazer de uma maneira que você vira ele na sua mão, vai ser inútil, né? O Cato comentou sobre ele no Mil, assim, a única versão de Mil que deixa energia em campo é Mil com Meloeta, né? O Mil padrão, que a gente tem mais visto hoje em dia, é 4 Double Turbo e ela só vai ser descida na mão quando você for bater. Pra bater. Então, mas eu tô falando isso porque o que acontece? Com o Klefki e com o Spiritomb,
a versão mais viável é a versão com Meloetta, porque aí você usa a energia especial pra você colocar lá no Genesect e ter acesso à habilidade. Exato. Se não, entendeu? Você jogando com a versão turbo, você não vai usar habilidade. É pra tentar fugir desse bloqueio de uso de habilidade. Sim, mas é uma ótima carta, principalmente nesse formato que a gente vai ter alguns decks que vão abusar de energia especial. O Yveltal em forma de suporte aí, quase. Aham. E também foram revelados 2 cartas de estádio. Vou falar pra você, eu não conhecia essa artista, eu acho que é essa artista, a Yumi Odashima, mas gostei bastante das artes das 2 cartas. A primeira é a Snow Mountain of Disaster. Todas as vezes que um jogador ligar uma carta de energia da mão dele a um dos Pokémon básicos que não seja do tipo água, coloque 2 contadores de dano naquele Pokémon, no estádio, tá? Então ligou energia no Pokémon que não seja de água, 2 contadores dele, né? Energia da mão. E o outro é o Wilderness of Disaster, que diz que o custo de recuo para recuar dos Pokémon básico, exceto os Pokémon de fogo, de luta, é de 1 energia incolor a mais. Então você baixou, todo mundo aumenta um custo para recuar, exceto Pokémon de luta. Então tá aí mais uma cartinha para aumentar o custo de recuo. A gente já tá no meta sem redutores de recuo, né? Então tá perigoso. E o Odashima Olha o meu Leafeon VMAX. Olha o meu Leafeon VMAX. Você mencionou o artista aí, é a mesma artista que fez a pedra da terra, a pedra da floresta, o capacete lá de... As 3 pedras, na verdade, ela fez. Lost City também foi ela. Foi ela. Bastante coisinhas. Tudo arte legal. E eu gostei das 2 cartas, inclusive. As 2 têm uma utilidade interessante no formato. Também acho que tem. Seguindo aqui, a gente também teve a revelação da Glimmet e da Glimora. Os Glimmet estão basicamente para evoluir. Tem um de 40 de vida que tem Ascension, que é o que provavelmente vai acabar sendo usado. Tem um só de recuo, o outro tem 2 de recuo, mas não tem Ascension, não é ruim. 70 de vida. O Glimora, do tipo lutador, tem 130 de HP, estágio 1, tem a habilidade Crystal Break. Quando esse Pokémon for nocauteado, joga uma moeda. Se você tirar a cara, o seu oponente não compra cartas de prêmio. Por uma energia de luta, Floral Spite, o Pokémon ativo do seu oponente está envenenado. Durante a fase de check-up, Pokémon coloque 6 contadores de dano em vez de 1. Fraqueza tipo grama, custo para recuar 3. Cara, a gente nem se livrou do Weezing, já trouxeram outro cancerzinho pro lugar dele. Apesar de tudo, eu acho que vai ser só um foil muito bonito na minha Pokédex. Mas talvez ele tenha algum potencial futuro aí, por enquanto. Eu acho legal, cara. Assim, Ele não... Cara, depende de moeda, mas você pode não dar o prêmios pro seu oponente e você coloca aí 6 contadores de dano com 8 com o Snizzler, você aumenta aí pra 8 todo turno. Se você conseguir fazer de alguma forma que o seu oponente não recue, é 160 de dano e ele volta. Que você pode usar o estádio para aumentar o custo dele, por exemplo. Exatamente. Aumenta de básico. Se eu não me engano, vai sair, anunciaram um estádio que se evoluir ou devoluir, continua as condições também. Aí já pode ser mais um uso também. De vez ou outra eles soltam uma gracinha dessa. Exatamente. Acho que anunciaram, vocês comentaram num cast passado. Ah, sim. E bom, a nossa última notícia é a notícia mais bombástica, a notícia que tava todo mundo esperando, que é que a Pokémon oficialmente anunciou hoje, na data de gravação desse episódio, em 29 de março, o retorno dos eventos locais, incluindo League Cups e League Challenges. Bom demais da conta. Os primeiros League Cups vão poder ser sancionados a partir de... acontecer, né? A partir de 14 de abril. E a temporada vai se encerrar em 30 de junho. Os League Challenges mensais vão começar agora, já em abril. Então, vocês vão ouvir esse podcast com as lojas já podendo marcar os seus League Challenges. Isso tava meio que aparecendo, porque teve uma outra notícia que a gente acabou não comentando tanto aqui, mas quem é mais chegado na parte de organização de torneios sabia que o programa que se usa para organizar torneio era o PEN, o Pokémon Events Manager. E é um programa, assim, bem ruim, para ser bastante sincero para você. E esse programa, de surpresa, foi descontinuado. Simplesmente deixou de
receber, as lojas foram comunicadas que os próximos torneios, a partir de Escarlate e Violeta, devem voltar a usar o Tom, que era o programa antigo que se tinha para Pokémon. Então, e veio junto, né? Então, muito provavelmente, quem estava atrapalhando acontecer os League Challenges e League Cups era o PEN, que não funcionava direito. Então, mataram o PEN, trouxeram o Tom de volta e a gente tem aí League Challenges e League Cups. A pontuação... Oi, pode falar? Só eu parafrasear aqui, né? Uma surpresa com certeza, mas uma surpresa muito bem-vinda, né? Com certeza. Com certeza. A pontuação vai continuar a mesma, tá? O primeiro colocado da League Challenge vai receber 15 pontos, o segundo vai receber 12, o terceiro e o quarto vão receber 10. A partir de 24 participantes, do quinto ao oitavo recebem 8, a partir de 48 participantes, do nono ao 16º recebe 6, e a partir de 100 participantes, do 17º ao 32º vão receber 4 pontos. Os League Cups também vão continuar da mesma maneira como estavam antes. O primeiro colocado vai receber 50 pontos, o segundo recebe 40, do terceiro ao quarto, 32. A partir de 24 participantes, do quinto ao oitavo recebe 25, a partir de 48, do nono ao 16º recebem 20, a partir de 100, do 17º ao 32º vão receber 16, e a partir de 200 jogadores, do 33º ao 64º vão receber 13 pontos. Como esses torneios estão voltando agora, já no final da temporada, né? A gente já está quase no último, né, da temporada, os CPs eles vão ser limitados. Então, vai contar só as suas 2 melhores classificações em League Challenge. Então, por exemplo, em League Cup, né? Eu joguei um League Cup agora em abril e eu ganhei o League Cup, 50 pontos. Joguei um em maio, em outro lugar, eu fiquei em segundo lugar, 40 pontos, então já tenho 90. Em junho eu joguei mais um League Cup e esse eu ganhei. O que vai acontecer? Você desconsidera aquele League Cup de segundo lugar de 40 pontos e passa a considerar os 2 que ganhou, totalizando 100 pontos, tá? Então vai ser limitado só a 2 torneios, né? Vai ser o finish limit, que é de 2, né? Dessa vez. E, bom, gente, é muito bom ter de volta o torneio local. Exatamente, é muito bom. Essas pontuaçõezinhas assim ajudam muito a quem almeja, quem pretende ir pro Mundial. O próprio amigo nosso que o Dantas, né? Ele foi pro último Mundial graças a esses pontinhos de Cup, de Challenge. E é muito bom porque é um torneio maior, um torneio oficial. Tem carta promo, tem um monte de vantagens. Então, essa parte é bom falar. A gente ainda não tem a confirmação se a gente vai ter carta promo pra eles. Sempre tem, né? Isso aí a gente tá aguardando ainda. Talvez a ideia seja usar aqueles prize packs. Então, Tomara. Temos que aguardar. Eu não vou conseguir jogar porque não tem loja aqui. Tem que correr atrás aí, pô. Monta uma lojinha. Pô, correr atrás aqui é ir pro Rio. Ir pro Rio é um custo muito alto. Não vale a pena, não. Imagina, cidade. Cupzinho, cara. A gente aqui, pra jogar Cup, a gente viajou 12 horas pra Goiânia. Um salve aí pro parceiro que ouve a gente aqui, que a gente viajou 12 horas pra chegar lá e jogar o League Cup na loja dele. Foi uma loucura, a gente quase morreu 2 vezes no caminho, mas deu tudo certo. Mas é triste pra um desempregado fazer isso, né? É triste demais, Mas se tivesse algum mais perto aqui, que a gente ia Macaé, beleza, mais tranquilo de ir. Agora, Rio é mais complicado. Mas vai surgir algo, Eu queria, porque olha... Eu também, tô com saudade, pô. O último League Cup que teve aqui, que tinha loja aqui na época, eu ganhei. Eu tô doido pra jogar de novo o League Cup. Bom demais. Pra gente finalizar aqui, a gente teve 2 torneios nesse final de semana. Teve o primeiro deles, né, o Special Event de Utrecht, nos Países Baixos, foi vencido pelo Nico Alabas, da Alemanha, usando Arceus Duraludon. Quem falava que Duraludon não ganhava, que Duraludon ficava só nas últimas mesas. Aí, ó, Nico Alabas pilotando Arceus Duraludon, venceu o Vini. Aí eu não vou arriscar falar esse nome aqui, não. Schelfhout, sei lá. É o Vini. O Vini aqui da Bélgica, que tava de Godra Lost Box, perdeu pro Nico Alabas.
Acho que esses são os últimos torneios, né, no formato anterior. A gente Aham. teve ali mais um Good Loft Box com o Ivanov em terceiro colocado, o Tord fechando o top 4 com o Luger Keops, Bernardo Dias com Arceus Interium Bidril. Olha, esse aqui eu fazia Esse tempo que eu não via, hein? Esse foi o que mais me pegou de surpresa aí, porque faz muito tempo que eu não vi. E o outro também é o Articuno com o Intellion ali embaixo, em 12º. Provavelmente pegou muita gente surpresa por ter chegado em quinto lugar, né? De quase 700. Com muita certeza. E a gente teve um top 4 aí brilhante, hein? Nicolas Baez, Stefano Ivanov, Todd Não, pois é, desse top 4 aí, cara, só pesadíssimo. Aqui, ó, fui abrir a página pra poder ver aqui o top 4, quase que não carrega. O Vini eu não conheço, né? Não sei qual é o histórico dele de jogador, mas agora tem o Calvo, tem o Recleve e tem o Nicolas Baez. Ó, tá aqui, ó, ele pegou segundo lugar no SPED Utrecht, sétimo em Liverpool, 34º em Lille e 58º no EUIC do ano passado. Então ele tá vindo assim, numa subida. Cortando o Matagal, né? Tá, logo ele vai brilhar aí, você vai fala dele. Eu achei interessante que a gente teve aqui, ó, além do Articuno Intellion que você falou, que tá 12º com o Karl Peters, da Alemanha, a gente teve uns Regigigas perdidos aqui, né? Tem o Ethan Shaw de Regigigas em 10º, do Canadá. O cara saiu do Canadá e foi até lá pra jogar o SPA, interessante. Pode ser. A gente teve aqui o Jimmy Woods, da Bélgica, com o Fluffy Box. É interessante também, usando o Zekrom. Tem um Arceus Tapu Coco, 31º. Ele tem um amigo que se amarra no Fluffy Box. O meu tiozinho. O Fluffy Box é legal. Meu tiozinho V1. Tem o Mewtwozinho V1, olha só, fala dele. E Velto, controle? Controlinho. Controlezinho. Glenn Bowens. 21º. Ó, o campeão mundial tá aqui, ó. O Andrei ficou em 25º. O Andrés? Aham. 15º? Ficou em 15º. O 15º não, o 25º. Não, 25º, desculpa. Tá. Falei errado. 25º. Andrei Scubble. Campeão mundial, ficou em 25º. Então, assim, bastante interessante aqui. Teve bem variado, assim, tem um monte de Lugia, né? Mas bem variado aqui o SPE de Utrecht. Mas o grande evento do final de semana foi o regional de Charlotte, na Carolina do Norte. E a gente teve a pior final de todos os tempos, gente, na moral. Já ia dar esse aviso. Se você não viu essa final, não veja. Não veja. Não faça isso consigo. Pô, não faça isso com você mesmo. Foi muito ruim, cara. Por causa do Weezing? Não por isso. Porque foi uma sequência de misplay dos dois lados. Foi uns 20 turnos de draw pass. Os dois lados cometeram misplay. Os dois lados brincaram feio. Foi assim, foi horrível. O Aidan Kuss, que foi o campeão de Eternatus, ele gastou o V-Star pra buscar uma energia básica. Nossa. Porque ele deu professora, gastou a mão, deu Crobat, e aí ele teve que dar o V-Star pra pegar uma energia básica. A primeira partida... Porque não tinha energia básica. A primeira partida, ele usou Ultra Ball e ia buscar algum Pokémon, provavelmente deveria ser um Crobat, mas ele buscou o último Weezing que ele tinha no deck, e aí ele ia tentar dar ascensão. Só que aí os juízes pararam a partida e falaram: não, você já fez sua ação, o Weezing tá na sua mão, então você não poderia dar ascensão porque não vai ter nenhum no seu deck. Então ele foi obrigado. Ele queria fazer o Isso. Aí ele queria fazer. Não, ele queria. Era a primeira partida, o comecinho do jogo. Ele queria fazer double Weezing, né? Aí ele foi obrigado a recuar o Coffin que tava na frente pra voltar o outro Weezing. No próximo turno ele falou: vamos pra próxima. E aí depois ele conseguiu dar a volta por cima. O Charlie cometeu algumas misplay, tomou double prize loss na última partida, porque ele tentou atacar com o Regigigas, mas estava com o Templo de Sinnoh ativo, e ele acabou batendo e comprando o prêmio na afobação. Se ele tivesse só batido, o cara ia avisar: não pode. Mas ele foi afobado, comprou o prêmio, tomou double prize loss, e isso aí basicamente custou o jogo, que talvez ele até levaria se não fosse. Cara, foi muito horrível, de ver, porque foi muito draw pass. O Weezing na frente,
Ele deixa um rege na frente tomando o dano do veneno, depois volta com a rede, passa outro, ele envenena outro, dá rede. Ficou muito tempo nisso, foi muito cansativo. Aí dá rede, aí joga o Regelec pra frente, sonar eletromagnético, recupera a rede. Exato. Aí toda hora que ele recuperava um apoiador, o Aidan Cuss dava draw em alguma coisa de Disrupt. Então ele voltava uma Marne, aí o cara dava Disrupt, ele ficava sem nada na mão de novo, aí começava tudo. Cara, foi sem brincadeira, a pior final que eu vi da minha vida. Óbvio, os dois jogadores chegaram lá com muito mérito pra disputar a final, mas, cara, que partida chata. E curioso, eles tinham se enfrentado antes no torneio já também, né? E tinha dado empate. Eles empataram no suíço e se enfrentaram de novo na final. Eles se enfrentaram no suíço, foi até curioso, porque eu tava almoçando, eu deixei passando a televisão aqui, e aí eu lembro que eu até mandei no grupo local, olha lá, Regi Gigas na stream de Charlotte. Aí eu fui assistir, e era essa partida, e a partida tava toda direcionada pro Charlie ganhar. Foi, e acabou que o Aidan Cuss virou, e acabou o empate. É o jogo 2. Aí quando chegou na final... quando chegou na final, eu falei, não é possível que vai ser ele de novo. Só que a partida, até essa primeira, tava muito jogada. Não foi draw pass, os caras jogaram certinho. Aí chegou na final, cara, putz, só draw pass, e as displays e o Double Prize Loss foi bem zoado. Mas só pra gente comentar aqui, que a gente tava falando dos baralhos, né? A gente só tem o top 8 de Charlotte, não tem a lista total, mas foram 1.170 jogadores. A gente teve o José Marzan de Porto Rico com Eternatus Weezing em oitavo, Michael Batalha do Canadá de Luger Keopis em sétimo, Julio Santos de Leon dos Estados Unidos em sexto com Luger Keopis, Rowan Stavenot do Canadá em quinto com Milgen Sect. Aí o top 4, cara, esse, se alguém falar que não foi diverso, tá errado. Em quarto, o Noah Peltier dos Estados Unidos com Vika Volt. Em terceiro, Justin Boccari com Lost Zone Box. Em segundo, Charlie Kerr com Regi Gigas. E em primeiro, o Aidan Cuss com o Eternatus Weezing, cara. Foi muito variado, né, esse top aqui. Bem interessante. Não achei variado, não. Só tem muito estadunidense e canadense. Mas, porra, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 decks diferentes no top. Bom demais. Diferente do último que a gente falou, Só que deu Lugia. 6 Lugia. Não, o daqui foi triste. Eu até brinquei que era o top 8 de torneio agora, são 6 Lugias, um Lost Box e um Gudra de Hisui de margem de erro para mais ou para menos. Uma margem de errozinho. Então, se não for o Gudra, é o Arceus. Aí o Charlotte provou aí que a gente pode ter um top diverso, e eu acho o jogo muito mais legal quando é assim, cara. E a gente até eu comentei mais cedo, né, que fizeram de tudo pra matar o Eternatus, aí surge esse zumbi aí, né, que voltou dos mortos pra ganhar um regional nos 45 do segundo tempo, né. Eu queria que surgisse dos mortos aquele Saint Scorch. Não legal. Fala não, que esse aí aperta lá dentro. E o Victinho. Saudade do Saint Scorch. Saint Scorch, qualifiquei no meu primeiro qualifier do Team Challenge usando Saint Scorch com Victinho no segundo. Foi saudades. Bom, acho que é isso. Podemos ir pro running da semana? Manda brava. Então, o running da semana que eu deixei na semana passada, ele tinha a ver com os attack steps, né? O meu oponente anunciou o ataque, ou eu anunciei o ataque e não tem energia necessária. O que acontece? E a resposta é muito simples. A partir do momento em que você anuncia estou atacando, você entrou na fase de ataque. Nesse ponto, talvez até o Yu-Gi-Oh! Ajude, né? Que tem a Battle Phase, né? A fase de batalha. Você entrou nesse momento de batalha. E a partir do momento que você entrou, você não pode voltar, a não ser que o seu oponente autorize. Então, anunciei meu ataque e eu não tenho, por exemplo... vamos lá, eu sempre falo que eu jogava de Regi Gigas, né? Eu tô lá com o meu Regelec na frente, mas eu tô com
2 energias incolores e 1 elétrica nele, mas eu anunciei o meu ataque. Poxa, não posso atacar. Então aí eu tenho 3 opções. Pergunto pro meu oponente, posso voltar? Ele falou, pode. Eu volto pra minha fase normal e eu posso fazer tudo que eu quiser. Posso usar outros itens. Se eu não usei apoiador, eu posso usar apoiador. Se eu não baixei estágio, eu posso baixar estágio. Normal, sigo o meu turno. Se o meu oponente falar, não pode voltar, que é o que provavelmente vai acontecer, o que você pode fazer? Ou você seleciona outro ataque que você tem energia suficiente. No caso do Regelec, por exemplo, você pode usar um ataque de 20 de dano, ou se for o outro Regelec, o de sonar eletromagnético, ou então você passa sem atacar. Então, anunciou um ataque sem energia, é isso que acontece. Volta se o oponente deixar, ou então seleciona um ataque que pode usar, ou simplesmente passa o turno. Pra semana que vem, o rolling que eu quero deixar tem a ver com uma energia que até o nosso convidado de 2 programas atrás, o William, ele falou que vai ver algum jogo no próximo formato aqui, que é a energia regenerativa, né? Então, tomei ali um daninho no meu Lugia, usei o Archeops para puxar 2 energias regenerativas para esse Lugia e baixei o Lugia V-Star. E aí, o que acontece? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Queria só adicionar uma informação na questão de notícias, né? Que tem um pessoal que tá abrindo produtos antecipados já, né? Caindo o embargo todo. E as nossas latas nacionais, pode ser que acabe o fim daquela era de carta toda que já vem da Mage da latinha, né? Que agora elas estão vindo dentro de um pacotinho. Então isso é uma proteção extra nas cartas que vem daquelas promos de lata. É algo bem interessante que pode ajudar principalmente colecionadores e evitar os jogadores também de pegar uma carta já danificada, como foi com aquele em massa com o caso do deck do Mil, né? Que 90%... Obrigado, Copag! 90% dos decks do Mil já vinha tudo danificado e tinha que entrar em contato, pra trocar. Complicado mesmo. Aí, que bom que tá que vendo bom que isso. estão melhorando nessa questão. É isso aí que não, sempre melhorar, né, cara? Tomara que dessa maneira que eles fizeram aí, a gente não tenha mais esse problema. O deck do Mil deve ter gerado um prejuízo desgraçado, porque eu vi muita gente falando, cara, eles não estão nem pedindo pra mandar mais a carta. Você fala que o deck do Mil deu problema, eles só falam, destrói aí que a gente manda outro. E acabou. Então, pelo menos isso fez se mexer, e sempre que mexe pra melhor, a gente tem que né, dar o devido crédito, né? Que é o que tá acontecendo agora. É isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o podcast de hoje. Foi muito legal trocar essa ideia e falar sobre essas novidades. Tem muita coisa legal acontecendo. Tem muita novidade para surgir ainda, já que a gente tá entrando num novo bloco. Vão ser novos formatos, novos decks e muita coisa interessante pra gente discutir com a chegada de Escarlate e Violeta. Eu sou o Catuplay, você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay. Tem feito conteúdos praticamente diariamente aí no canal, no youtube.com/Catuplay. Também tem postado lá no Instagram, @Catuplay também. E também agora com o TikTok, Catuplay TCG. Tô postando lá os reels e os shorts que eu tenho feito, tenho colocado lá. Então se você acompanha a plataforma, segue lá. E tô com um projeto novo, um podcast trocando ideia com uma galera. O João Alcim já participou comigo lá, foi muito legal o episódio. Exatamente, que é o 03 Drop, que é o projeto onde eu troco ideia com amigos, pessoas interessantes. E a ideia é essa, 03 no torneio, você dropa e vai se divertir, vai resenhar com o povo. Então a ideia do podcast é exatamente essa. Eu fico por aqui, até semana que vem. Um beijo no coração de todo mundo. É isso aí, o cara tá dominando a internet em todas as redes. Inclusive, fazer um elogio aqui que eu assisti inteiro esse episódio do 03 Drop com o João. E foi bem divertido, a dinâmica entre vocês dois legal. Foi bem legal. O projeto é bacana. Maneiro. Boa sorte aí que E vai tá pra frente. toda segunda-feira na Twitch do canal Catuplay. Mas tem um canal no YouTube onde eu posto, caso a pessoa não consiga acompanhar. Então tem lá a conversa toda, de todas as conversas que foram feitas até agora. A gente tá indo pro 6º episódio em breve. E o último foi com o Ricardo Todd, então entra lá que ficou bem legal o bate-papo. E é isso. Muito obrigado novamente pelo convite. Precisar, estamos às ordens aí, falar de preparação pro regional, de carta nova, de qualquer coisa. Se vocês quiserem me encontrar, tô lá no Instagram, @MrWesley, no Facebook Wesley Ribeiro.
E é isso aí. Valeuzão. Até mais, pessoal. É isso aí, pessoal. E esse episódio do Dragon News, lembrando aqui, é um oferecimento lá da Geek Shop Oficial. Lá você pode comprar carta avulsa, produto selado, acessório e muito mais. Aproveita aí o lançamento de Escarlate e Violeta. Vai lá fazer suas compras, coloca o cupom DRAGONEWS10 e ganha 10% de desconto. Acessa lá www.geekshopoficial.com.br e você pode também me seguir nas redes sociais em @JoãoAlcim, tanto no Instagram quanto no Twitter, e o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, tudo mais, manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.